gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e hoje se preparem para adentrar ali em uma das lendas mais antigas e temidas pela humanidade. São os homens que se transformam em feras, maldições que são passadas ali de geração para geração. Gritos na escuridão, rastros de sangue e um som distante de um uivo que ninguém sabe de onde vem. Esta é a noite dos lobisomens reais. Mas antes de contar sobre essas lendas, se você caiu de paraquedas por aqui, já aproveita, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos e já deixa o like, que assim vocês me ajudam bastante a crescer aqui na plataforma. Vamos começar pelas lendas. Vamos ali. A mais falada é a maldição do sétimo filho. Diz ali, uma lenda bem antiga, que o sétimo filho, o homem, ele já nasce marcado pelo demônio. Sim, marcado. Essa maldição, ela surge quando a lua cheia se ergue no céu. O sétimo filho começa a sentir o seu corpo a ferver, os ossos quebrando e a sua alma ali se dividindo entre o que é humano e o que é animal. O sangue se agita e a maldição finalmente se cumpre. É por isso que muitas famílias ali do interior, elas precisam batizar o sétimo filho por um padre ou o irmão mais velho daquele menino. Caso contrário, ele já está condenado a vagar como um lobisomem, principalmente nas noites de lua cheia. O lobisomem do Nordeste. No sertão, dizem que o lobisomem nasce devido ao pecado. Ele é filho do adultério, do incesto ou mesmo de um pacto. Reza a lenda ali também que eles são filhos de padres. Ele vaga pelas estradas de terra, com o corpo todo retorcido e o olhar de um homem que sofre, mas não é por fome. Ele sente muita dor. As rezadeiras antigas ensinam que se você ouvir uivos na sexta-feira, apague lanternas, luzes e apenas reze, porque se ele te ver, ele pode voltar na próxima lua e não sabemos ao certo o que ele pode fazer com você. Temos também o lobisomem europeu. Ali na Europa medieval, o homem podia se tornar lobo ao vestir a pele de um animal e recitar palavras proibidas durante a lua cheia. Mas você tem que ficar diante dela mesmo, quando ela está na sua força. Os padres diziam que aquilo era um castigo de Deus. Os reis mandavam queimar vilarejos inteiros para eliminar a maldição, assim como eles fizeram com as bruxas. E apenas a bala de prata, que é um símbolo de pureza, era capaz de perfurar a carne desta besta. Porque os pactos são feitos com bruxas, né? Principalmente na Europa. O lobisomem guarani. Entre os guaranis, há o mito do Luizon, o sétimo filho do deus Tal e da deusa Querena. Ele é um espírito que vaga pelos cemitérios, alimentando-se da carne dos mortos. Quem o escuta uivar 3 vezes, enlouquece antes do amanhecer. Para eles, o lobisomem não é uma maldição, é o castigo da própria terra pelos pecados dos homens. Já no sul,
temos a lenda do lobisomem do sul. O lobisomem lá é descrito como um homem triste que desaparece na sexta-feira à noite e volta no domingo, sempre exausto, com os pés sujos de terra e com suas roupas rasgadas. Eles dizem que ele não mata por raiva, ele mata por desespero, porque quando se transforma, a alma tenta fugir do seu corpo. Sim. Meu povo, é cada uma, né? Ai. Gente, perdeu só o cansaço, tá? Master, mas graças a Deus, amanhã é domingo e eu vou dormir que nem um anjinho. Assim eu espero. Mas também temos a lenda. Ai, o Snow saiu daqui, consigo arrumar minha cadeira. Do lobisomem moderno. Que hoje as florestas foram substituídas por estradas. As câmeras de segurança gravam sombras que correm sobre 4 patas. Vídeos que aparecem e somem na internet. E permanece ali uma pergunta: será que o lobisomem ainda existe? Ou o medo é o mesmo, apenas com uma nova forma? Ou até eles se escondem das câmeras? Porque se o lobisomem é um homem transformado, eu acredito que ele tenha um pouquinho de consciência do que se passa. Então pode ser que ele evite aparecer nas câmeras. Minha avó dizia sim que lobisomem existe. E ela chegou a conhecer, se eu não me engano, 1 foi 2 na roça. Só que naquela época não tinha câmera instalada igual agora. Muitas das pessoas dizem que são cachorros. Ou o lobo-guará vagando pelas estradas. Mas vamos a alguns relatos reais. O homem de Caiana. Isso aconteceu em Minas Gerais, em 1998. Caiana é um vilarejo cercado por serras e histórias antigas. João Alves, um homem reservado, desaparecia toda sexta-feira à noite. Os moradores ouviam gritos vindo da mata e diziam que era o bicho da lua. Uma noite, um fazendeiro o seguiu e viu o impossível. João estava se contorcendo, os ossos quebrando, se estralando, até que o corpo se rasgou e deu lugar a algo grande e peludo. O fazendeiro correu de tanto medo, mas logo começou a sentir o bafo quente em seu pescoço. No outro dia, encontraram rastros de garra e sangue de animais. Quando João morreu, durante ali uma lua cheia, os coveiros juraram ouvir uivos saindo de seu túmulo. Mas fica uma pergunta: será que ele passou a maldição dele para o fazendeiro? Resta saber. Próximo relato: a criança maldita. O 7º filho de uma família, ele foi trancado no celeiro durante uma noite de eclipse. Dia, né? Um eclipse, na verdade. Ele estava preso por correntes de ferro, todos estavam orando e com muito medo. Quando deu meia-noite, os gritos desse menino se transformaram em uivos e o ferro que o segurava se rompeu. O menino sumiu. Marcas de garras marcaram o chão. Os aldeões juraram ver no rio a criatura chorando sob a lua. Dizem que o uivo ainda ecoa nos vinhedos quando o eclipse retorna. O ataque em Pernambuco.
3 homens voltavam de uma festa em Serra Talhada. Ouviram passos, viraram-se e deram de cara com olhos vermelhos, corpo enorme e cheiro de carne podre. Sim, isso realmente comentam muito, que tem um cheiro de podre. O caminhoneiro presenciou a mesma coisa. A polícia foi acionada, mas encontrou apenas pegadas gigantes e sangue seco. Um feiticeiro ali do local desapareceu na mesma semana. Será que isso foi uma coincidência? Talvez não. O feiticeiro era o lobisomem e ele se transformava devido a um pacto. Porém, todas as vezes que ele se transformava, ele precisava de uma pessoa, sangue de uma pessoa, para renovar o seu pacto. Será uma criança ou virgens? Fica essa dúvida. A besta de Gévaudan. Foram detectadas mais de 100 mortes. Exércitos inteiros tentaram caçar essa criatura e não obtiveram sucesso. Dizem que ela só caiu quando foi atingida por uma bala de prata, abençoada por um padre bem experiente em lobisomens. No chão, ao invés da besta, encontraram um homem nu e ferido. E quando voltaram com o padre para saber como dar fim no corpo, ele havia sumido. Os ataques continuaram por meses. O que eles acharam que tinham feito, não conseguiram. A besta ainda estava viva. O lobisomem de Guarema. Dona Marlene, uma dona de casa tranquila, muito devota, católica e extrema, ficou preocupada com a chegada da quaresma. Seguiu os seus ritos e foi para sua casa. Só que ela passou a ouvir passos por 3 noites seguidas. Na quarta, ela abriu a janela e viu um ser olhando de volta, com olhos amarelos. O corpo era de homem. Os dentes eram de um animal. Apavorada, Marlene desmaiou. E quando ela acordou, as paredes de sua casa estavam arranhadas e as marcas de patas levavam até o rio. Um morador da vila, cheio de feridas, desapareceu naquela mesma noite. Dona Marlene jura que esse morador foi o alimento daquela besta na noite passada. O experimento de Miskolc. Um médico obcecado pela força animal de um lobo resolveu testar um soro em si mesmo. Dias depois, os vizinhos ouviram uivos e encontraram a casa do médico destruída. Mas ali não havia corpo, apenas marcas de garras no teto e nas paredes. Alguns anos depois, os lenhadores começaram a achar carcaças mutiladas na neve. Foram lá atrás, quando deram de cara com o lobisomem. Eita.
complicado. O mais engraçado é como que esse povo não corre? Mas se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Porque eu sou homem. Porque eu sou homem. Menina, eu sou homem. Menina, eu sou homem como sou. Ai, Senhor. Mas vamos lá. Que eu vou colocar algumas coisas aqui antes de falar sobre as crenças mesmo. O lobisomem de Taubaté. Após alguns ataques a galinheiros e alguns bichos aparecerem mortos, a polícia foi acionada. Só que a polícia não contava com o que encontrariam. Um bicho enorme, peludo, andava em duas pernas e rasgou o capô de uma das viaturas. Este caso foi arquivado como animal desconhecido. Mas passando algum tempo, o policial disse: aquilo gritava como homem e parecia pedir socorro. Olhando em seus olhos, eu vi a morte. O lobisomem da estrada 262. João estava em suas viagens normais, quando passou e viu algo caído no acostamento. Quando o farol o atingiu, o ser se ergueu em duas pernas, metade homem, metade animal. O vídeo da câmera interna mostra a sombra acompanhando o seu carro. Poucos dias depois, esse trecho foi fechado. E o motivo? Ataques de animais silvestres. O vídeo acabou sumindo na internet e João não sabe como excluíram ele. Eu sei! Ninguém quer saber de nada, não pode contar. Mas assim, depois de tantos séculos de relatos de sangue, uma pergunta sempre volta. Como que alguém enfrenta uma criatura como o lobisomem? Como que um homem normal pode lutar contra aquilo que nem sempre tem um raciocínio humano? É fera. Os céticos dizem que isso é impossível acontecer. Mas, nas vilas antigas, nas estradas do sertão e nos povoados escondidos, ainda existem rezadeiras, antigos caçadores e famílias inteiras que guardam segredos que são passados de geração para geração. Rituais, rezas e objetos que prometem afastar o lobisomem ou o mal encarnado. E todos eles concordam em uma coisa: nada é mais perigoso do que cruzar com um lobisomem sem estar preparado. Por isso, antes da próxima lua cheia, ouça com atenção ali algumas proteções antigas, porque nelas pode estar a diferença entre sobreviver ou se tornar um lobisomem. Porque não é só sendo o sétimo filho não batizado. Há outras formas. Quem nunca ouviu falar das pessoas oferecerem sal para o lobisomem? O sal sempre foi símbolo da vida, da pureza e da fidelidade entre os homens. Como diz lá, eu sou o sal da terra. Está na Bíblia. Quando alguém te oferece sal, está te oferecendo paz. E o lobisomem
o que é pactuado ou foi amaldiçoado e até dividido, não suporta esse gesto. Em muitas regiões do interior do nosso país, se diz que, ao cruzar com um lobisomem, você deve se preparar, olhar para o chão e estender a mão com um punhado de sal. Se ele aceitar a sua oferta, ele vai sumir na escuridão, lembrando por um instante que ele já foi homem. Se ele recusar, o sal queimará a pele da fera e o uivo vai ecoar por quilômetros. Tem também o ferro que é o metal que corta o mal. Desde os tempos antigos, acredita-se que ele repele espíritos e criaturas amaldiçoadas. Por isso ali, muitos viajantes do sertão levavam consigo uma faca de ferro ou uma ferradura velha no bolso. Diziam que o ferro protege contra o ataque ali do lobisomem e contra o seu toque. E impede também a transformação de quem ainda está lutando contra essa maldição. Em Caiana, uma mulher afirmava ter salvo o seu marido colocando uma faca de ferro em cruz sobre o peito dele, antes da meia-noite. Ele sobreviveu e, segundo ela, ele nunca mais olhou para a lua ou se transformou. Quando o vento começa a soprar e os cães se calam, as rezadeiras já sabem o que vem: o rosário e as rezas da meia-noite. Elas acendem uma vela branca, seguram um rosário e repetem 3 vezes a reza de São Bartolomeu. Santo protetor dos amaldiçoados, livrai-nos da carne e da fera. Livrai-nos da carne e da fera. Que o sangue volte ao corpo e que o homem encontre paz. Dizem que, se essa reza for feita no exato instante em que um lobisomem uiva, o feitiço se quebra. Mas quem reza paga o preço com um sonho que nunca mais acaba. Temos também ali algumas proibições do que não devemos fazer. É sair após a meia-noite de sexta-feira sem antes benzer o seu corpo. Nunca olhar para trás quando escutar um uivo. E se encontrar pegadas de animal de 2 patas, não as siga e nem tente apagá-las, porque dizem que o lobisomem volta para buscar quem o nega. E também tem o fogo, que em muitos vilarejos, quando a besta se aproxima, os moradores acendiam fogueiras nas 4 esquinas. Diz ali que o fogo cria um círculo sagrado, mas há quem jure que o fogo não queima o lobisomem, apenas o faz lembrar de quando o inferno ainda o chamava pelo nome. E temos também a lendária prata. Sim, precisa ser alguns objetos de prata, bala, lâminas em prata benzida ou embebida em água benta para conseguir aniquilar de vez este ser. Eu acredito que exista sim, porque, como eu falei para vocês, a minha avó cansou de falar que já viu. Mas o que sabemos? Que essas histórias, elas mudam com o tempo. Mas todos ainda têm medo. Tem medo do que existe dentro de um lobisomem. Se é raiva, se é um instinto, se é só a fera ou o homem está ali. Talvez o lobisomem seja apenas um reflexo da ira que todos nós escondemos. Ou talvez em algum lugar sobre ali a próxima lua cheia. Alguém que esteja lutando para não se transformar? Pode ser também.
ou alguém que está atrás, justamente para se transformar, achando que terão vários benefícios devido a esse pacto. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.